Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou da minha casa-mãe, né, a Sociedade Espírita Ramatiz, e já acho que uns 2 anos para trás, ou um pouco mais, nós lá na casa temos sido convidados para fazer um estudo, né, aqui e também em outras casas também, que a gente tem feito. E é muito legal esse intercâmbio, essa troca de informação, de conhecimento. E nós trouxemos eu tive o privilégio no ano passado de fazer um encerramento aqui, né? Falar sobre Jesus, falar um pouco sobre Jesus, né? Quem não gosta de falar sobre Jesus, né? E hoje vamos falar um pouco de magia, né? Dos aspectos negativos, positivos, e a principal dela que é a magia do amor. Vai passar? Então, justamente é isso, né? Aqui a gente inicia falando, né, dos aspectos da magia, tanto positivo quanto negativo, e a gente pergunta, né, faz essa pergunta, o que é magia? Porque normalmente nós, digamos que estejamos um pouco condicionados a, quando se falar de magia, só pensar para o lado negativo. E muitas vezes nós esquecemos que realmente o amor é a maior das magias. Nós esquecemos até de vivenciar isso e saber isso no corpo que é um. Lá antigamente, como é que começou esse negócio? Lá muito antigamente, nós fazemos parte desse antigamente, o pessoal descobriu o que é magia. Magia é você manipular energias, que essas energias manipuladas podem trazer algo positivo para você e para outras pessoas também, e pode trazer algo positivo para você, sem se preocupar com a consequência dessa manipulação de energia para com o próximo. Um exemplo disso é que eu vou sempre citar o amor aqui, para a gente não esquecer disso. Então, lá no passado, o pessoal começou a identificar que eu posso fazer algumas manipulações de energia para acumular essas energias que são positivas. Daí vem a questão dos talismãs, amuletos, da sorte. As pessoas começaram a manipular essas energias e acumular esses fluidos energéticos positivos como se fosse uma proteção energética para cada um. O pessoal foi ampliando essa questão, né? Ainda bem, né? Bom, já que eu consigo manipular essa energia, eu posso manipular essa energia para tentar conseguir algo a mais, independe se eu estou causando prejuízo ou não ao meu próximo. Estou olhando só para o meu umbigo. E é isso que importa, não estou me importando por mais nada. Esse processo foi em função da nossa vaidade, do nosso orgulho, né, do egoísmo, foi ficando cada vez mais aprimorado. Então, antigamente, fala de mexer de magia, a gente lembra desse mexer o caldeirão, colocar as poções mágicas aí. E, hoje em dia, trazendo para o atual, a gente percebe que essa magia, muitas vezes, ela está presente para a gente obter coisas sem o devido mérito. Porque tudo no universo, ele é meritório. Não existe nada no universo sem esforço e sem trabalho. Daí, por consequência, temos o mérito e conquistamos essas coisas que nós tanto queremos, seja no material, seja no espiritual. E a turma, hoje em dia, mais preocupada com o ego, com a vaidade, busca questões materiais sem esse mérito. Então, muitas vezes quer o local lá, né, o meu lugar, o local lá, o maior lugar de todos, sem ter feito todos os caminhos necessários para aquela pessoa que construiu aquilo. Então, muitas vezes tem um colega de trabalho que quer tirar você daquela posição, vai abrir vaga para a chefia. Aí, fulano vai ser indicado, o outro vai ser indicado, vai ser indicado. Aí a pessoa vai ficar, né? Não, isso aqui vai ser indicado, vai afastar um, afastar outro. As pessoas vão no dia a dia fazendo isso por interesse. Isso aí acontece de diversas formas. E entra aqui, vamos falar sobre algumas formas de magia. Então, eu esqueci o slide, que eu fiz uma alteração, aí ficou fora da bibliografia. Então, parte dessa palestra é um livro de Ramatiz, fala sobre magia de redenção, e magia de redenção principal é o amor. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem umas questões que vamos tratar com o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um livro muito interessante, não sei se vocês conhecem ou já leram, que Aconteceu na Casa Espírita. Vou dar só uma pincelada, quem não leu não vou dar spoiler, mas só para ilustrar uma questão desse processo de magia.
magia, um dos tipos de magia que a Matilde coloca é essa, a verbal. E essa verbal está muito presente no nosso dia a dia e nós muitas vezes não nos damos conta. Uma que é grave que eu trouxe para ilustrar aqui. Vamos dizer assim, um chamado de atenção de um pai, de uma mãe com um filho. Então, dependendo de como faça esse chamado de atenção, isso pode gerar um trauma. Por exemplo, tu faz tudo errado, tudo que tu faz só causa problema, tu não serve para nada. Isso são palavras que ficam gravadas para sempre naquela criança e ela vai carregar aquilo na vida adulta. E muito provavelmente, se ela não conseguir, ao longo dessa caminhada da infância, da juventude até a idade adulta, se ela não conseguir estruturar bem a sua personalidade, ela vai acabar lembrando dessas palavras. Essas palavras, nos momentos difíceis, desafiadores, vão pesar para baixo na hora dela fazer uma escolha, na hora de nós fazermos uma escolha. E presente no dia a dia? Ela está muito presente no dia a dia, essa magia verbal, na forma de maledicência. Então, muitas vezes, até numa festinha de criança mesmo, junto um grupinho aqui, junto um grupinho ali, junto um grupinho ali, aí começa um grupinho a falar, não tem o que falar aquele grupinho, vai falar daquele outro, o outro não tem o que falar, fala do outro. E ficam trocando, aquele grupinho só restrito, só fala com o outro, aí começa a não falar mal do outro. Por fim, fumam até o salgadinho da festa, né? Só para o salgadinho. Então, é um cuidado que nós temos que ter, porque essa magia verbal, ela é grave. Ela é grave. Nós vamos ver um pouco mais à frente como que acontece essa transmissão dessas energias que são negativas. E tem lá as questões antigas, né, que a magia era feita através de objetos, de seres, da vítima, do alvo, né? A gente tinha aquela famosa, vou colocar teu nome na boca Do sapo. Do sapo, né? E isso era terrível, né? De alguma forma tinha êxito, porque eles pegavam, né, o objeto da vítima, costuravam lá na boca do sapo, penduravam o bichinho entrava em sofrimento, e pelo aquele, a gente vai ver mais à frente, né, pelo aquele endereço vibratório que tinha no objeto da vítima, eles achavam o alvo e aquela energia era trocada em função desse objeto. Hoje está tudo muito mais moderno. Nós temos o celular, através da internet, que pode ser utilizado tanto de forma positiva como de forma negativa. Tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos e agimos pode ser feito de forma positiva ou de forma negativa. Quem faz a escolha? Somos nós. Esse é o grande desafio de tudo o que nós fazemos aqui de aprendizado em todas as existências. Porque todos nós queremos ensinar com uma coisa espiritual, uma coisa tal, não queremos passar para o grau, mas se nós ampliarmos o escopo do nosso olhar, é muito além disso. Porque a tão famosa iluminação que o Buda conseguiu, o Francisco de Assis conseguiu, tantos outros, né, conseguiram essa famosa iluminação, o que é? Nada mais é do que eu ser capaz de todas as escolhas que eu fizer serem apenas positivas. Quando nós tivermos essa capacidade de somente fazermos escolhas positivas, nós conseguimos a iluminação. E deixamos de ter aquela obrigação, aquela obrigatoriedade de reencarnar no mundo material. A gente vem aqui para, quando chega nesse nível, para dar uma ajuda aqui, uma ajuda ali, servir de auxílio aos irmãos que não conseguiram essa tão famosa iluminação. Então, todos nós trazemos dentro de nós um lado positivo e um lado negativo. Então, o nosso desafio é não deixar que o lado negativo sobreponha o lado positivo. Por isso que nós estamos em um mundo ainda de provas e expiações. O que é um mundo de provas e expiações? O mal sobrepõe o bem. O negativo ainda sobrepõe o positivo. E o que é um mundo de regeneração? Ao contrário disso. O positivo sobrepõe o negativo. Não quer dizer que quando chegarmos, todos nós não queremos carimbar esse passaporte para a regeneração, não quer dizer que quando entrarmos no mundo de regeneração, não teremos negativo em nós a trabalhar. Claro que teremos. Só que é um aprendizado já consciente, semelhante àquele que
enquanto nós estamos lá no ensino fundamental, que o Ramatismo mais ou menos diz que é esse o nosso grau evolutivo, a gente lá no ensino fundamental pega a bolinha de papel, taca no outro, não presta atenção na aula, faz isso, faz aquilo, desvia o foco, desvia a atenção. Quando a gente entra no ensino médio, o foco já é outro. Não, já tenho o Enem, eu quero me concentrar, não quero mais brincar. Então isso é um mundo de regeneração. A gente vai deixar de brincar com as matérias que necessitamos aprender. Vamos ter um foco mais forte nesse aprendizado. O aprendizado vai mais rápido nessa parte. Não fica tão doloroso como foi para a gente em planos de situações. E essa internet a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Porque também, se bobearmos, ela vai tirando, não apenas pela visualização de questões negativas, como também tirando tempo de vivência aqui na matéria, no mundo real. Muitas vezes a gente vive só nesse mundo de fantasia. Né? Então, estou querendo criar até, acho que deu um aqui, uma ferramenta nova, e a pessoa bota lá aquele óculos lá e fica imenso lá, a pessoa já está comprando. Nossa. Mas tem um outro nome. Tem. Oi? Inteligência artificial? Não. Outro nome que tem aí. Que você passa a vivenciar dentro daquele mundo ali. Ah, tá. E as pessoas estão pegando dinheiro, estão comprando imóvel, estão comprando tudo ali dentro. Que loucura! Não sabia não. Mas tem um nome específico para isso aí. Que loucura. É o Sims? Simulação de... Não, é um jogo, como se fosse um jogo. As pessoas compram de verdade mesmo o espaço ali e passam a viver ali. Ou seja, você tira a tua vida do real e vai para a tua vida no imaginário, virtual. É como se a gente tivesse criado uma outra dimensão para viver, imitando a... Pode passar? Pode. E aqui vem a magia mental. Essa, a magia diz que é a mais perigosa, é a pior, né, dentre essas questões. Porque, imagina que está um grupinho de amigos, está todo mundo alinhado, mas tem um ali desalinhado, e está ali tramando com relação ao outro. Está tramando aquela posição que é o lugar do outro. E ela faz toda essa trama na surdina e o outro e goza da confiança daquele com quem ela está tramando. Às vezes a pessoa ali se desamiga e por trás a pessoa está detonando você. Então é pior para quem está fazendo, né, a magia, a consequência é pior. Porque sempre o feitiço volta contra o feiticeiro. Já vê isso daqui. Então, como é que isso acontece, né? Quando nós vamos botar mental, quando nós pensamos, é como se nós tivéssemos seja uma gota, uma pedrinha, e colocássemos num lago ali. Então eu vou gerar uma onda que vai se propagar até o fim, até a outra margem, até a outra borda do lago. O que ocorre? O nosso pensamento é um pouquinho diferente, porque não tem essa outra borda do lado para segurar. Ele vai ao infinito. O pensamento vai ao infinito. E esse pensamento indo ao infinito, essa energia vai, vamos dizer assim, somando com tudo que tem afinidade, sintonia com ela e vai ganhando força. Então eu tenho um pensamento negativo endereçado a uma pessoa. Então, até chegar a essa pessoa, todo o caminho que ela percorre, naquela sintonia vibratória, aquele endereço vibratório, que é semelhante, né, a um falejador, que nós temos o nosso campo magnético e nós vamos, através do nosso campo magnético, deixando partículas pelo ambiente. É por isso que esse cãozinho falejador consegue encontrar a gente. Então, esse endereço vibratório nosso, ele vai, essa onda mental, ela vai percorrendo esse endereço vibratório até que nos alcança. E quem ela encontra pelo caminho em sintonia vai ganhando força. Chega lá na pessoa, aí entra aquela pergunta lá, tá achando? Magia, pega? Sim ou não? Sim ou não? Depende. Opa, depende. Se você não tiver afinizado com aquilo, não pega em você. Exatamente, depende do quê? Do nosso campo vibratório, da nossa sintonia vibratória. Então, por isso, por que recebem dor? Porque se a nossa sintonia Tiver alta, não tiver na mesma sintonia daquele que fez a magia, bate no nosso campo alto vai para trás, devolve. Beleza. E, né, eu falei da onda mental, a sintonia vibratória. Beleza, pode passar. E
turma faz? Alguém aqui é perfeito? Não. Não. Então, quando a turma encomenda um trabalho, vem muito esse nome de obsessão, um trabalho de magia, bem encomendado, aquela ali é a figura de Aquiles lá, que foi pego pelo calcanhar, né? A flechada no calcanhar, foi o ponto fraco dele. Então, todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Qual a impressão que dá? A impressão que dá é que essa turma que faz esses trabalhos conhece mais o livro dos Espíritos do que a gente. Principalmente o capítulo das leis morais. Eles conhecem, mas não empregam. É isso. Nós, muitas vezes, não conhecemos e não empregamos. Mas eles vão lá e estudam qual o ponto, qual o calcanhar de Aquiles do velho. Beleza. Aí manda o estagiário fica na cola do velho, anota tudo que ele faz direitinho e vamos trabalhar, vamos ter esse trabalho. Percebe que nós não podemos dizer que Deus é justo? Por quê? Deus permite que ele faça um trabalho com o relacionamento. Primeiro, a responsabilidade pela sintonia é nossa. Segundo, se o trabalho encontrou campo em mim ou em cada um de nós, o que significa? É algo que é o meu calcanhar de Aquiles e que eu preciso trabalhar. Porque se eu não precisar trabalhar, aquilo não me alcança. Só vai me alcançar o que eu preciso trabalhar em mim. E esse é uma outra magia. Que muitas vezes, em situações desafiadoras, independente de magia ou não, é uma situação que é uma oportunidade de cada um de nós trabalhar em si, o que necessita e que falta. E que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Quem enxerga com facilidade? O outro. Então, o nosso grande desafio de vida em sociedade é olhar ao outro e enxergar o que de positivo ele tem que eu ainda não tenho. Porque se eu enxergar no outro o negativo que ele tem e o positivo que eu tenho, eu não aprendi nada com ele. Sim. Eu não aprendi nada. Então, a grande sacada do aprendizado da vida em sociedade é que a gente pode aprender uns com os outros. Volta aí. Tá. Volta naquela, só mais uma, eu esqueci ali, eu esqueci de falar da questão dar um exemplo do que aconteceu na casa espírita, né? Porque isso que eu falei foi justamente o que aconteceu lá no livro, na literatura, de uma casa espírita que estava gerando luz, e tudo que gera luz Incomoda. Isso acontece com a casa espírita? Sim. Acontece com quem, principalmente? Com cada um de nós. É. A partir do momento que cada um de nós virou a chave, não, eu vou me modificar, aquele ponto de luz que cada um de nós cada um de nós é um ser de luz. Essa luz começa a se ampliar. E cada vez que essa luz se amplia, a gente vai conquistando a simpatia do outro. As pessoas querem ficar perto da gente, as pessoas passam a gostar da gente, a gente vai ampliando, ao invés de a gente só fechar a porta, a gente começa a abrir portas. A gente vai abrindo portas. E essa pode ser fantástica. E faz com que a gente consiga ampliar a nossa família universal aqui, encarnada. Não deixa que ficar ampliado só no mundo espiritual. Aí entra aqui, vamos falar um pouco do positivo, muito negativo, vamos falar um pouco do positivo, né? A magia do amor. Então, imagina a seguinte, a gente falou muito do negativo, imagina a seguinte expressão. Eu estou vivendo num momento mágico. Isso é positivo ou negativo? Positivo. Alguém tem dúvida? Não. Alguém fala isso quando está passando uma perrengue, uma dificuldade? Não. Não tem nenhum golpe aqui. Eu estou vivendo um momento mágico. Isso é positivo. É. E quando nós estamos vivendo um momento mágico, ficamos o quê? Radiantes. E essa luz, a luz maravilhosa, que aqueles que realmente gostam da gente sentem vontade de ficar próximo, aqueles que não gostam sentem vontade de se aproximar. É uma oportunidade de criar laços de afinidade, de amor, que essa magia é. Então, cada balãozinho desse é um irmãozinho que a gente conquista. Ao invés de ficar só fechando as portas, criando inimizades, a gente vai cultivando agora essas relações de afeto e de amor.
Jesus nos deu um grande ensinamento, né? Amar ao próximo. Como assim? Com nós mesmos. Vocês que respondam, tá? Não respondam vocês que respondem. Amar ao próximo como a nós mesmos. É. E ele nos ensina que nós, principalmente nós, que estamos na doutrina espírita, que deixamos para esse momento, né, para trabalhadores da última hora, todos aqueles desafios que nós deixamos, colocamos na nossa mochilinha de pendência, que não trabalhamos em nós, lá nas existências anteriores, trabalhar agora. E oferece a caridade, né, por isso que eu lembro da doutrina espírita, fora da caridade não há Salvação. Então oferece, Jesus vem, nos convida a fazer essa caridade em favor do próximo, e a gente vai compreendendo melhor essa relação de amor, que vai também cada vez mais despertando esse amor em nós. Eu me lembro de uma vez, que assim, quando a gente fala em caridade, todo mundo já pensa no bônus, né? Do mês, né? Todo mundo já pensa no bônus, né? Quanto já vai calculando o bônus? Bônus horas. Bônus hora, bônus hora, né? Quando chegar na parte espiritual, lá no nosso coisa e tal. Então, eu costumo dizer que eu tive uma experiência assim, fantástica. Então, a gente vai ajudando aqui, vai ajudando ali, tem esse cálculo por nós. Certa vez, já faz um tempo, nunca mais aconteceu isso. Saímos assim, os amigos, vez e tal, e aí aconteceu uma situação de eu ajudar uma criança, mas foi tão natural, foi tão natural, que eu nem me lembrei, Sim. acho que foi a única vez que eu ajudei, sem ter a consciência de que estava ajudando. Foi um troço que saiu de dentro de nós, assim, saiu de dentro. E passado, naquele momento estava numa situação desafiadora, coisa e tal, e passou assim uma semana, coisa e tal, eu fui receber uma bênção, né? O evangélico vai dizer, recebi uma bênção. Aí, na mesma hora, veio a mensagem do ouvido, né? De que faz mais. Que aquilo tinha sido fruto, né? Tipo assim, continua devendo, tá aqui, ó, a bênção é para zerar o teu bônus. Então, tu deu um bônus, dessa vez aqui tu deu um bônus grande. Deu uma batida na conta. Deu um bônus. Toma isso aqui, toma esse presente, zerou o teu bônus, continua trabalhando, tu ainda está devendo. Tipo assim. Então foi isso que Jesus nos vem convidando. E a gente colocou lá amar ao próximo, mas o fundamental nesse ensinamento de Jesus é que nós, muitas vezes, esquecemos de amar A nós mesmos. Esquecemos. E isso, muitas vezes, gera um processo de doenças graves. Não são eu, conversando com uma entidade no trabalho de exceção, ela falou assim, poxa, eu não aguentava mais ser chamado de suicida. Ela continuou. Eu vivia numa tristeza danada e perdi a alegria de viver. O interessante é que há uns 3, 4 anos atrás, eu levei um puxão, não teve um processo de adoecimento, levei um puxão de um amigo espiritual justamente por isso. Só que eles me alertaram antes. Olha que bênção, né? Eu gastei outro bônus, só que estou gastando bônus, continuo devendo. Gastei todos os meus bônus ali. Eles me alertaram, olha, você está num processo que vai te levar a essa doença aqui, se você continuar assim. Nós esquecemos de ter essa alegria de viver, de manifestar essa alegria de viver, e vivemos muitas vezes num ambiente de tristeza, e ser propício ao estabelecimento de doenças. Todo sentimento, toda emoção negativa, os médicos, não lembro qual foi o médico, ele estava chegando a uma conclusão do experimento que ele fez, que ele é oncologista, ele pegava os casos de câncer e fazia um estudo, ele via que há 2 anos atrás, mais ou menos nesse tempo, a pessoa tinha passado por um trauma emocional, que gerou um gatilho para o aparecimento da doença. Então, é muito importante a gente amar a si mesmo, se a gente não amar a
a si mesmo, a gente não consegue amar A ninguém. ao próximo. A ninguém Não tem consegue. como. É o exemplo da máscara do avião, né? Exatamente. A gente vai gastando toda a nossa energia achando que está ajudando ao próximo, mas não está ajudando ao próximo, porque também a gente não consegue ter a clareza dos nossos pensamentos. E nesse amar ao próximo e amar a si mesmo, tem a questão do perdão. Então, como eu estava falando no último slide de amar a si mesmo, um perdão que é importantíssimo é o auto-perdão. Porque se nós, de alguma forma, viramos a chave e compreendemos que, olha, essa pedra eu não tropeço mais, já fiz esse aprendizado, eu posso dizer assim, olha, eu me perdoo. Eu não sou mais assim. E olhar para frente. Não ficar remoendo o passado. Segue dali para frente. Olha, daqui em diante, eu vou semear diferente. Eu vou semear positivo. A gente está buscando fazer somente a semeadura positiva até que todo o nosso lado negativo de trabalho que existe em nós seja realizado. Quanto tempo isso falta? Não sei. Né? Que era de regeneração para a gente fazer isso. Mas, pelo menos, as questões maiores, elas são esse pré-requisito para a gente sair da questão de provas e expiações para a regeneração. E o perdão ao próximo, nós tanto necessitamos perdoar o próximo, como o próximo necessita nos perdoar, porque já fomos agentes uns dos outros desse processo de assistir